Então, nós temos aqui um artigo recentemente publicado por Raja e colaboradores em 2020, lei, e mostrar para vocês que a dor não é um conceito definido até hoje, né? Então, a dor sempre busca definições específicas e atuais. Então, ela está em constante busca de atualização para definir a dor, de tão complexa que é. Então, a dor ela é multifatorial e muito complexa, o entendimento dela. Então, nós temos aqui da Associação Internacional de Estudo da Dor, que a sigla é IASP, desde 1994 a 2020, definindo com várias definições. Então, uma das definições, que acho que é uma das mais conhecidas, é essa aí, uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano real ou potencial ao tecido ou descrita em termos de tal dano. Em 2016, teve uma atualização. A dor é uma experiência angustiante associada a dano real ou potencial aos tecidos com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. Então, já envolve aqui mais coisas, né? E agora, o último agora de 2020, né? Eu mostrei no slide anterior. Uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada. Uma lesão tecidual real ou potencial. Então, no decorrer da aula, vocês vão entender por que tanta preocupação em entender a dor, né? E a definição de dor. Então, aqui a gente tem um slide exemplificando o mecanismo de dor e evitação, né? Modelo de dor e evitação. Fear Avoidance Model of Pain. O que significa nesse modelo aqui? Esse aqui é um grande resumo aí de uma dor crônica, de uma dor aguda que pode se cronificar com o tempo. Certo? Então, você tem um estímulo nociceptivo, você tem a dor, e aí você tem dois comportamentos. Um deles é você priorizar o controle da dor. Com isso, você vai ter um efeito negativo e tender a uma cronificação da dor. Por outro lado, você pode não ignorar a dor, mas respeitar a dor, mas priorizar suas metas de vida, né? Suas atividades de vida diária, o foco ser na atividade de vida diária e não na dor, né? E aí você consegue ter uma abordagem, uma recuperação melhor. Então, é isso que a gente quer, né? Como fisioterapeuta, é justamente mostrar isso para o paciente, né? Que ele deve seguir as metas de vida, né? As atividades de vida diária, respeitando a dor, sim, né? A dor tem que ser respeitada, porque tem um processo inflamatório ali, todo aquele processo envolvido ali na redução do limiar de dor, mas que a recuperação dele vai ser muito melhor se ele seguir esse caminho. Então, aqui eu coloquei um exemplo aqui de uma entorse de tornozelo por inversão, geralmente é o ligamento talofibular anterior, o primeiro, o principal a ser acometido, e a recuperação desse paciente, você pode pensar no paciente que seja um paciente que tem um pensamento catastrófico, né? Um pensamento negativo em relação à reabilitação dele, e o outro que está buscando aí a sua recuperação o mais rápido possível para poder voltar às atividades diárias dele, né? Diária dele. Então, ele pode, de repente, ele é um atleta, ou ele tem um trabalho específico que envolve o deslocamento, né? Então, a locomoção. Então, ele quer logo, o quanto antes ele está recuperado para poder dar sequência à vida normal dele. Então, esses pacientes, eles vão ter uma recuperação muito diferente. Então, há uma tendência a cronificar se o paciente ele se entregar à dor, né? Se ele priorizar o controle da dor. Ah, não, vou colocar o pé no chão agora porque está
doendo, né? E você já deu orientação que ele já está nesse estágio, que ele já pode colocar o pé no chão e ele segue com esse pensamento. Esse mecanismo é um mecanismo muito importante aí para vocês levarem aí essa imagem para a vida de vocês. Isso serve para qualquer área da fisioterapia, tá certo? E aí veio essa novidade, eu coloquei novidade aqui entre aspas, no tratamento, que é considerar os aspectos biopsicossociais. Então, o modelo do aspecto biopsicossocial ele foi abordado pela primeira vez em 1977. Então, ele não é um modelo tão novo. O que acontece é que, devido às pessoas terem uma atração a coisas novas, né? A novidade, produtos novos, terapias novas, abordagens novas, então acabou isso sendo um grande marketing em cima para valorizar o aspecto biopsicossocial, que na verdade ele é muito importante. Então, o aspecto biopsicossocial, ele é tão importante que vocês têm disciplinas, né? Sociologia, psicologia, no meu caso já tive antropologia, não sei se vocês tiveram também, não lembro completamente do PPC de vocês, mas acredito que não. Mas vocês tiveram disciplinas. Então, assim, desde quando eu formei em 2008, a graduação, eu tinha disciplina de sociologia, antropologia, psicologia. Psicologia, foram 3 psicologias. Por que que eu estudei? Por que houve essa preocupação da universidade, da instituição, em abordar essas disciplinas? Justamente porque nós devemos considerar o paciente, a dor do paciente também os aspectos biopsicossociais, tá? Então, se vocês tiverem mais curiosidade em saber sobre isso, aqui é uma base de dados específica sobre aspectos biopsicossociais e transtornos mentais, uma série de coisas relacionadas à psicologia, uma base de dados específica, certo? Então, assim, voltando aqui na questão da novidade, né? Então, houve uma tendência aí, como que eu posso dizer para vocês, uma tendência a ignorar o modelo biomédico, né? Então, o modelo biomédico versus o modelo biopsicossocial. Então, esse tipo de pensamento que você contraria 2 linhas, né? Se eu coloquei um X aqui, não deve ser o abordado, pelo menos na minha opinião. Por quê? Porque eu acho que os dois eles não devem ser um contra o outro, né? O modelo biopsicossocial, aquele modelo defasado, um modelo que não deveria ser utilizado, e sim utilizar o modelo biopsicossocial, e uma série de coisas que vem aí alguns defensores falando sobre isso. Então, no meu entendimento, o modelo biopsicossocial ele tem que ser somado ao modelo biomédico. Porque se você tratar também só pelo biopsicossocial, você vai generalizar muito o seu tratamento. Então, você tem que tratar aí, pode usar o modelo biomédico, o modelo utilizado convencional, mas não apenas ele, e somar com o modelo biopsicossocial, que a gente vai detalhar aí o que ele significa. Então, aqui um artigo publicado, uma figura falando sobre os aspectos biopsicossociais, e publicado pela JUL, né? Na Journal of Sports Medicine, em 2017. Então, aqui nós temos diferentes pacientes, paciente 1, 2 e 3, que poderia muitas vezes ser o paciente na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, né? Então, pode ser o mesmo paciente com abordagem, com equilíbrios diferentes entre essas 3 palavras aqui, a bio, psico e social. Então, aqui, ele tem dia que ele está mais bio, depois ele está mais social e depois está um pouco psico, né? Então, o que está influenciando mais aí? Então, momentos diferentes. Aqui o círculo já está menor e está mais para o social. Aqui ele está mais para o psicológico. Aqui ele está mais pelo psicológico, né? E menos para o biológico. Então, assim, esse grau aqui, né? Esse tamanho desse
esse círculo aí, ele ilustra a tendência do paciente. Então, os aspectos biopsicossociais, aqui nós temos uma ilustração da figura 1, publicada pela Ju em 2017, e que nós temos aí diferentes níveis, né, de intensidade comparado aos aspectos biológicos, psíquicos e sociais, tá? Então, aqui está mais voltado para o biológico, aqui a gente tem mais voltado para o social, aqui mais para o psíquico. Então, tudo isso, todos esses domínios aí, eles vão influenciar no tratamento do paciente. Aqui são como se tivesse pacientes diferentes, mas poderia muito bem ser pacientes em dias e sessões, semanas diferentes ao longo do tratamento. E aí vem aí a definição da dor de acordo com os aspectos biopsicossociais. Vamos analisar primeiro essa figura 3 aqui, esse modelo de dor biopsicossocial. Então, o indivíduo tem dor, ele pode ter desenvolver habilidades ou não de enfrentamento, né? O estresse pode influenciar, a catastrofização, ele pensar no final, efeitos do humor, isso tudo vai conversar, vai dialogar com a dor dele. Então, se ele tem medo, quanto mais medo ele tem, mais você tem que buscar no seu tratamento habilidades aí para ele enfrentar esse medo. Tá? Se ele está pensando no pior, está, né, catastrofizando o movimento, vocês também têm que encorajar, porque senão ele vai sentir a dor, a intensidade de dor dele já vai ser diferente. Isso também serve para aspectos biológicos e sociais. Então, dependendo de como ele está inserido na sociedade, fatores culturais, fatores sociais, econômicos, sociais, suporte social vai influenciar, suporte familiar, né, também tem incluído nisso, e fatores biológicos, né, doenças severas, nocicepção, inflamação e função cerebral, né? Então, a gente tem aí uma correlação da dor com os fatores psicológicos, biológicos e sociais. Então, na hora que o paciente chega no consultório ou no ambulatório, no hospital com dor, você já vai tentar resgatar em sua mente essa figura aí, para você tentar entender um pouco melhor a dor que ele está sentindo, tá certo? Então, nós temos aqui também uma outra figura, né, mostrando aqui os fatores fisiológicos, genéticos, biofísicos, comorbidades, fatores sociais, mostrando aí a dor como a entrada da dor, né, como ela se dá, o processamento, né, central da dor e a falta de função. Então, todos esses aspectos aí vão estar influenciando na dor. Então, não é apenas aí a fibra do tipo delta, do tipo C, que chega e trazem a resposta de dor, né? Então, ela envolve muito mais do que isso, né, do que a parte neurofisiológica. Então, ela envolve aí emoção e cognição.